Eu vi uma senhora de 83 anos cair na calçada em frente ao consultório e percebi algo que me deixou sem dormir durante dias. Ela não caiu porque tropeçou, ela caiu porque suas pernas simplesmente não responderam ao desequilíbrio. O corpo dela pediu uma reação que os músculos já não conseguiam dar. E enquanto eu a ajudava a levantar, com aquele olhar de medo e vergonha que jamais vou esquecer, pensei em quantas pessoas neste exato momento estão perdendo sua independência não por doença grave, mas por algo que poderia ser completamente evitável. Existe um medo silencioso que muitos carregam, mas poucos admitem. Aquela hesitação antes de se levantar da cadeira, aquele segundo de pânico ao subir um degrau, aquela insegurança ao caminhar numa calçada irregular. E o mais perturbador é que, enquanto isso acontece aqui, existem pessoas com mais de 85 anos em regiões do Japão que sobem escadas sem pensar duas vezes, que caminham em terrenos irregulares com confiança absoluta, que mantêm sua independência até idades que consideraríamos impossíveis. O segredo não está na genética privilegiada nem em alguma dieta exótica inacessível. Está em 5 movimentos específicos que eles praticam no lugar de simplesmente caminhar mais, exercícios tão diretos que podem ser feitos dentro de casa, alguns até sentados, e que literalmente reconstroem a força e o equilíbrio das pernas em semanas. O primeiro deles transforma completamente a estabilidade sem exigir equipamento algum nem movimentos complicados, e é exatamente por onde vamos começar. Durante anos atendendo pacientes com medo de cair, percebi um padrão que a medicina ocidental teima a ignorar. Todos focam em caminhar mais, em fazer mais passos, em aumentar a distância, mas ninguém fala sobre os músculos que realmente importam para manter você em pé quando o chão te surpreende. Os músculos da região do quadril e dos glúteos são os verdadeiros responsáveis por manter seu corpo estável a cada passo e quando eles enfraquecem, cada movimento vira uma negociação com o medo. Você sente aquela insegurança, aquela sensação de que suas pernas podem te trair a qualquer momento e essa sensação não é paranoia, é seu corpo te avisando que o sistema de suporte está falhando. O que descobri estudando protocolos orientais é que existe um exercício considerado quase sagrado nas rotinas japonesas justamente porque reativa esses músculos fundamentais de forma direta e eficiente. Pesquisadores da Universidade de Tóquio acompanharam um grupo de pessoas acima de 65 anos que praticavam esse movimento apenas 3 vezes por semana e os resultados foram tão impressionantes que mudaram protocolos de reabilitação, uma redução de 60% no risco de quedas e recuperação significativa da capacidade de subir escadas em apenas 6 semanas. O que torna esse exercício tão poderoso é como ele funciona diretamente no mecanismo de estabilidade do corpo humano. Quando você fortalece esses músculos específicos do quadril e glúteos, não está apenas ganhando força isolada, está reconstruindo o sistema natural de suporte que mantém sua pelvis alinhada e suas pernas firmes sob pressão. É como reparar as fundações de uma construção antes que as rachaduras se espalhem pelas paredes. Conheci uma paciente, a Dona Teresa, que aos 70 anos mal conseguia caminhar até a esquina sem sentir as pernas tremerem. Ela tinha vergonha de sair sozinha porque sentia que a qualquer momento poderia cair e essa vergonha foi roubando dela a vida social, os passeios, a liberdade. Depois de um mês praticando esse movimento simples em casa, ela não só abandonou a bengala como recuperou a coragem de sair sozinha, de visitar as amigas, de voltar a viver sem medo constante. E o mais fascinante é que os benefícios vão muito além da força física. Esse exercício melhora a circulação nas pernas, reduz dores lombares crónicas que muitos acham que são apenas parte do envelhecimento e até ajuda a regular a pressão arterial ao promover melhor fluxo sanguíneo em todo o corpo. A beleza desse movimento está na sua adaptabilidade. Se você está começando agora e sente dificuldade, pode fazer apoiada na beirada da cama em vez de no chão. Se já tem alguma prática, pode manter a posição por mais tempo ou até elevar uma perna enquanto sustenta o corpo. Com consistência, você vai perceber que atividades cotidianas como levantar da cadeira, sair do carro ou usar o banheiro se tornam naturalmente mais fáceis e seguras, porque você está literalmente reconstruindo massa muscular que o tempo levou embora. Mas aqui está algo que poucos profissionais explicam com clareza. Força nas pernas sem equilíbrio é como ter um carro potente com direção quebrada. Você pode ter músculos fortes, mas se o seu corpo não sabe onde está no espaço, se ele não consegue reagir rápido quando você perde o centro, a queda vai acontecer de qualquer forma. E é exatamente isso que o segundo exercício resolve de maneira brilhante. Sabe aquela capacidade quase mágica que o corpo tem de saber onde suas pernas estão sem você precisar olhar para elas? Isso se chama proprioceção e é uma das primeiras coisas que perdemos com a idade.
Quando essa conexão entre cérebro e músculos enfraquece, você tropeça em pequenos obstáculos, perde o equilíbrio ao virar a cabeça, sente insegurança ao caminhar no escuro. Monges budistas conseguem ficar na mesma posição durante horas sem oscilar porque treinam exatamente essa habilidade e o exercício que eles usam é acessível para qualquer pessoa. Um estudo impressionante realizado ao longo de 10 anos em Okinawa mostrou que idosos que praticavam variações desse movimento todos os dias tinham 85% menos fraturas de quadril do que aqueles que não praticavam. 85%. Isso não é melhora marginal, é transformação completa do risco. O que acontece dentro do seu corpo durante esse exercício é realmente fascinante e vale a pena entender. Quando você se equilibra sobre uma perna, mesmo que por poucos segundos, seu cérebro é forçado a ativar milhares de pequenos músculos estabilizadores que normalmente ficam adormecidos durante movimentos automáticos como caminhar em linha reta. Esses músculos funcionam como um sistema de vigilância constante, fazendo microajustes que mantêm você em pé sem que você precise pensar conscientemente nisso. É como treinar um reflexo que pode salvar você de uma queda grave. Tive um paciente, o seu Joaquim, que depois de 2 quedas em um único mês desenvolveu um medo paralisante de sair de casa. Ele me disse com os olhos marejados que tinha vergonha de admitir, mas sentia pânico só de pensar em descer a calçada até a padaria. Depois de 6 semanas praticando esse exercício de equilíbrio todos os dias, ele não apenas recuperou a confiança como voltou ao hobby que mais amava, cuidar do pequeno jardim no quintal, atividade que exige agachar, levantar, girar o corpo, movimentos que antes pareciam impossíveis. Além de restaurar o equilíbrio, esse exercício fortalece os tornozelos, corrige a postura e, algo que surpreende muitos dos meus pacientes, ativa o sistema nervoso de uma forma que ajuda a combater o declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Você não precisa ser um atleta nem ter equilíbrio perfeito para começar. Se sente dificuldade no início, pode apoiar levemente a mão numa parede ou no encosto de uma cadeira. O importante é que com o tempo você vá reduzindo esse apoio até conseguir se manter de forma independente. Pacientes com artrite nos joelhos podem praticar versões mais suaves, apenas elevando o calcanhar do chão em vez de erguer toda a perna. O verdadeiramente transformador desse exercício é como ele reconstrói sua confiança em movimentos cotidianos. Caminhar em pisos molhados, subir no ônibus, atravessar ruas, todas essas situações que antes geravam ansiedade começam a parecer naturais novamente. E se você acha que esses 2 primeiros exercícios já são poderosos, o terceiro movimento trabalha nos músculos mais profundos das pernas, aqueles que são cruciais para prevenir quedas, mas que quase ninguém treina de forma adequada. Esses músculos na parte frontal das coxas, chamados quadríceps, são os primeiros a enfraquecer com a idade, mas são absolutamente essenciais para subir escadas, levantar de posições baixas e, principalmente, recuperar o equilíbrio quando você tropeça. Existe uma história antiga que conta que guerreiros samurais praticavam um movimento específico antes das batalhas para fortalecer as pernas sem esgotar a energia. Hoje, esse exercício oferece uma solução perfeita para um problema que a maioria ignora até ser tarde demais. O fascinante é que esse movimento fortalece os quadríceps mesmo estando sentado, o que o torna ideal para pessoas com mobilidade limitada ou que sentem dor ao ficar em pé por muito tempo. Pesquisadores de Kyoto analisaram grupos de idosos que incorporaram esse exercício 3 vezes por semana e documentaram um aumento de 40% na força dos quadríceps em apenas 2 meses. 40% de ganho em 8 semanas, algo que muitos acham impossível nessa fase da vida. Quando você realiza esse exercício, algo extraordinário acontece nas suas pernas. Os músculos que vão do quadril até o joelho se contraem de forma controlada, criando micro-rupturas nas fibras musculares que depois se reparam mais fortes e resistentes. É como renovar as fundações de uma casa antiga, mas usando o próprio corpo como ferramenta de reconstrução. Lembro de uma paciente, a Dona Margarida, que começou a praticar esse movimento depois de uma cirurgia no joelho que deixou com medo até de apoiar o peso na perna operada. Ela me contou que nos primeiros dias mal conseguia estender a perna completamente, sentia a musculatura fraca e dolorida. Mas depois de 3 semanas de prática diária, ela conseguiu subir os degraus da própria casa sem se segurar no corrimão, algo que parecia impossível semanas antes. Esse exercício não apenas fortalece as pernas, mas melhora a circulação sanguínea, reduz aquela rigidez matinal nas articulações que muitos consideram normal e, surpreendentemente, ajuda a regular os níveis de glicose no sangue ao ativar grandes grupos musculares responsáveis pelo metabolismo energético.
Uma das grandes vantagens práticas é que você pode fazer esse movimento em praticamente qualquer lugar, assistindo televisão, esperando numa fila, até durante as refeições, sem que ninguém perceba. Para quem sente dor nos joelhos, é possível começar com movimentos de menor amplitude e ir aumentando conforme ganha força. Se quiser intensificar, pode adicionar pequenos pesos nos tornozelos ou manter a posição estendida por mais tempo. A longo prazo, esse simples movimento não só previne quedas, como aumenta a sua resistência para caminhar distâncias maiores, fazer compras, realizar tarefas domésticas sem aquela fadiga que rouba sua energia. Mas aqui está algo que aprendi ao longo dos anos e que muda completamente a abordagem. Enquanto os 3 primeiros exercícios trabalham força e equilíbrio, existe um elemento igualmente crucial que a maioria das pessoas ignora completamente. A flexibilidade estratégica, especialmente na coluna vertebral, é o que os japoneses consideram o verdadeiro segredo da longevidade ativa. Um dos erros mais comuns que vejo pacientes cometerem é focar exclusivamente na força das pernas, esquecendo que muitas quedas começam pela rigidez na coluna. Quando suas costas perdem flexibilidade, seus movimentos ficam mecânicos, rígidos, incapazes de se adaptar a mudanças inesperadas como tropeçar numa irregularidade do chão ou responder a um empurrão acidental. O quarto exercício é um movimento milenar que idosos japoneses praticam para manter a coluna flexível e responsiva, e os resultados documentados são impressionantes. Pesquisadores da Faculdade de Medicina de Kyoto descobriram que esse simples movimento rotacional melhora a comunicação entre cérebro e músculos das pernas em 57%, permitindo reações muito mais rápidas quando o equilíbrio é ameaçado. Esse exercício funciona como um rejuvenescedor para toda a cadeia de movimento do seu corpo. Ao girar suavemente a coluna, você está lubrificando as articulações vertebrais, melhorando o fluxo do líquido que mantém essas articulações saudáveis e, mais importante, treinando os músculos oblíquos que conectam a parte superior e inferior do corpo. Conheci um senhor de 79 anos que, depois de incorporar esse movimento à rotina diária, percebeu uma diferença extraordinária na capacidade de olhar por cima do ombro ao dirigir, de se virar quando alguém o chamava, de reagir quando um neto pequeno corria em sua direção de forma imprevista. Ele me disse uma frase que nunca esqueci. Antes eu me sentia como um robô enferrujado, agora me movo com a fluidez que tinha 20 anos atrás. Além de melhorar a mobilidade, esse exercício alivia tensões acumuladas nas costas, melhora a digestão ao massagear suavemente os órgãos internos e, segundo estudos recentes, pode até ajudar a prevenir a compressão de discos vertebrais tão comum com o avanço da idade. A beleza desse movimento está na sua adaptabilidade total. Se você está começando agora, pode fazer rotações mínimas e ainda assim colher benefícios significativos. Se já tem maior mobilidade, pode aumentar gradualmente o ângulo de rotação. Esse exercício é especialmente valioso para pessoas com osteoporose leve, pois fortalece os músculos ao redor da coluna sem colocar pressão excessiva nos ossos. Com o tempo, você vai notar que atividades simples como se virar para estacionar o carro, alcançar objetos atrás de você ou simplesmente girar para conversar com alguém se tornam mais naturais e indolores. E embora já tenhamos coberto 4 exercícios que juntos transformam completamente a força e o equilíbrio, guardei para o final aquele que mestres japoneses consideram o segredo mais bem guardado, um movimento que eles fazem antes de dormir e que trabalha nos músculos mais profundos, aqueles responsáveis pelo equilíbrio instantâneo quando você tropeça ou perde o centro. Se você seguiu até aqui, provavelmente já está sentindo maior consciência sobre seus próprios movimentos, talvez já tenha percebido onde estão suas limitações e onde pode melhorar. Os 4 exercícios anteriores prepararam seu corpo para o quinto e mais poderoso de todos, um movimento que raramente é ensinado fora do Japão, mas que terapeutas orientais prescrevem como terapia única para pessoas que já sofreram quedas. A verdade que poucos profissionais ocidentais reconhecem é que 90% dos problemas de equilíbrio em pessoas mais velhas começam nos tornozelos, não nas pernas nem no quadril. Quando os tornozelos perdem mobilidade, é como construir um prédio alto sobre fundações instáveis. Todo o sistema eventualmente colapsa. O quinto exercício é um movimento milenar que idosos japoneses realizam religiosamente antes de dormir para manter os tornozelos flexíveis e reativos. O nome original faz referência ao bambu, que se dobra mas não quebra durante ventos fortes, exatamente o que precisamos dos nossos tornozelos quando enfrentamos superfícies irregulares ou mudanças bruscas de direção.
Um estudo revolucionário da Universidade de Tsukuba demonstrou algo que deveria mudar completamente nossa abordagem à prevenção de quedas. Pessoas com boa mobilidade nos tornozelos tinham impressionantes 92% menos probabilidade de sofrer quedas graves, independentemente da força geral das pernas. 92%. Esse número deveria estar em cada consultório, em cada programa de prevenção, mas simplesmente é ignorado. O que torna esse exercício extraordinariamente eficaz é como ele trabalha nas 3 dimensões de mobilidade que precisamos para manter o equilíbrio real. Ao realizar movimentos circulares com os tornozelos, você está estimulando receptores minúsculos que enviam informação constante ao seu cérebro sobre a posição exata dos seus pés. É como atualizar o GPS interno do corpo, aquele sistema que te mantém em pé sem você precisar pensar conscientemente sobre isso. Tive uma paciente que torceu o tornozelo 3 vezes em um único ano e o medo de caminhar em qualquer terreno irregular a fez abandonar o parque que tanto amava. Após 6 semanas praticando esse movimento circular todas as noites antes de dormir, ela não só recuperou a confiança, como percebeu uma diferença surpreendente em como os pés se adaptavam automaticamente a diferentes superfícies, como se tivessem ganhado inteligência própria. Esse exercício simples também melhora a circulação nos pés, reduz o inchaço noturno que incomoda tanta gente e previne aquelas cãibras que interrompem o sono e deixam você exausto no dia seguinte. O verdadeiro segredo da longevidade ativa japonesa não está apenas no que comem ou em como vivem, mas em como mantêm esses sistemas fundamentais funcionando perfeitamente até idades muito avançadas. Você pode fazer esse movimento enquanto assiste televisão, lê um livro ou durante sua rotina noturna de higiene. Para quem tem artrite severa, mesmo o menor movimento já traz benefícios significativos, porque o que importa é manter a articulação ativa e os receptores alertas. Com o tempo, esse exercício aparentemente simples reconstrói a inteligência dos seus pés, permitindo que você responda instantaneamente a mudanças no terreno ou desequilíbrios inesperados. Existe um provérbio antigo que diz: "Cuide dos seus tornozelos e eles cuidarão de você até o último dos seus dias." E depois de ver dezenas de pacientes transformarem sua mobilidade com esse movimento, posso garantir que não é exagero. Ao incorporar esses 5 exercícios na sua rotina diária, você está adotando uma sabedoria milenar que mantém pessoas em regiões específicas do Japão caminhando com confiança e independência muito depois de seus contemporâneos em outras partes do mundo terem limitado severamente sua mobilidade. Esses movimentos representam séculos de observação prática sobre o que realmente funciona para manter força e equilíbrio nas pernas até idades avançadas. A diferença crucial é que, ao contrário de rotinas complicadas ou treinos extenuantes que exigem equipamentos caros e supervisão constante, esses exercícios trabalham especificamente nos sistemas que mais rapidamente se deterioram com a idade e fazem isso de forma acessível para qualquer pessoa. A boa notícia, a notícia que realmente importa, é que você pode começar a se beneficiar deles imediatamente, mesmo que neste momento tenha dificuldades significativas para se movimentar. Cada um desses 5 movimentos foi desenhado para ser adaptável ao seu nível atual, permitindo progressão gradual conforme você ganha força e confiança. O que mais me emociona depois de anos aplicando esses princípios com meus pacientes é ver a transformação que vai muito além de físico. Quando alguém recupera a capacidade de se mover sem medo, quando volta a confiar nas próprias pernas, quando deixa de evitar situações sociais por vergonha ou insegurança, toda a vida dessa pessoa muda. A independência não é apenas sobre conseguir subir escadas ou caminhar até a esquina, é sobre dignidade, sobre autonomia, sobre manter o controle da própria vida. Vi pessoas que estavam se preparando emocionalmente para depender completamente de familiares recuperarem não só a mobilidade, mas a alegria de viver, a vontade de sair, de participar, de existir plenamente. E isso não acontece por milagre nem por sorte. Acontece porque esses exercícios trabalham exatamente onde o corpo precisa, reconstruindo sistemas que o tempo e o sedentarismo deterioraram. O melhor momento para fortalecer suas pernas não é depois que você já caiu, não é quando o medo já dominou sua vida, não é quando a dependência já se instalou. O melhor momento é agora, enquanto você ainda pode construir a base para uma vida independente e segura pelos próximos anos. Se você chegou até aqui, já deu o passo mais importante. Decidiu que não vai aceitar passivamente a perda de mobilidade como algo inevitável. Esses 5 exercícios que compartilhei com você não são teoria abstrata nem promessas vazias, são movimentos testados por gerações, validados por pesquisas sérias e comprovados na prática clínica por profissionais que realmente se importam com resultados reais.
Comece hoje mesmo, nem que seja com apenas um deles, nem que seja por poucos minutos. O primeiro movimento, aquele que fortalece quadril e glúteos, pode ser feito esta mesma noite antes de dormir e você vai sentir seus músculos despertando, vai perceber áreas que estavam adormecidas voltando à vida. Essa sensação, esse despertar do corpo, é o começo de uma transformação que pode devolver a você anos de independência e confiança. Não espere a queda acontecer para agir, não espere o medo paralisar seus movimentos, não espere dependência se instalar. Cada dia que passa sem fortalecer esses sistemas é um dia a mais de deterioração silenciosa, mas cada dia que você dedica a esses exercícios é um investimento direto na sua liberdade futura. E liberdade, no final das contas, é poder caminhar sem medo, é poder sair de casa sem ansiedade, é poder viver sem depender constantemente de outros para movimentos básicos que deveriam ser naturais.